Fala, cristão profissa! Tudo bem com você, Léo? Tudo bem, tô bem, graças a Deus, mais uma semana aí, vamos pra cima? Top demais! Fer, tá tudo bem aí, cara? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, Tudo galera, certo. grande abraço. Continua compartilhando, agradecemos aí pelos comentários, pelas dicas, aí. pelo feedback que vocês têm nos dado. Top. Clica aí no sininho, compartilha aí com todo mundo, vamos fazer esse canal crescer para honra, glória e louvor do nosso Deus. Lindo demais, Amém. lindo demais, glória a Deus. Pessoal, obrigado mesmo por compartilhar, por estar nos dando feedback aí no conteúdo. Para você que nos chamou no WhatsApp também, a gente tem tentado aí responder ao máximo, né, com rapidez aí e atender vocês. Sim. Sintam-se à vontade também, quem precisa de ajuda, quem precisa de apoio, quem precisa de uma igreja, quem precisa de amigo, posta lá, compartilha, a gente tem um time aí pronto para te abraçar, para te ajudar, que esse é o intuito do canal, ajudar mais pessoas, e é isso aí. Léo, você Sim. quer falar um pouco sobre o convidado de hoje? Não, o convidado de hoje é uma pessoa sensacional. Já tenho um fã lá em casa, né? O Estevão é fã desse convidado aí. Não tem nem palavras para agradecer esse convidado de hoje. Uma pessoa maravilhosa assim, com certeza escolhida com muito conteúdo e qualidade. Não? Você quer falar mais elogio? Não, por favor, eu deixo Não. pra você os elogios, porque Cara, eu sei que você fez uma lista de elogios. Quando eu vi o briefing desse cara aqui, eu fui buscar palavras de elogio com letras, cara, porque é fora da casinha. De Fora A, da de A a casinha, de A a Z, de fato, que brincadeira, realmente ele fez aí e tem feito, né? Sim. Então, esse cara, ó, um deles, tá assim, ó, um cara objetivo, é um cara otimista, é um cara assim que esbanja vontade, é um cara que demonstra, né, isso um pouquinho que eu Só um conheço pouco, dele, tá? só um Só um pouco. dedinho só. Só um uma dedinho. conversa, hein? Meu Só um Deus, bate-papo, cara inteligente, com várias formações, que lidera pessoas, que cuida de criança, completo. Um cristão profissa na raiz. E De de uma verdade. humildade, assim, Sim, com certeza. ímpar, né? Com certeza. Total, né? É isso aí. Uma empatia, Sim. ó, uma pessoa Sorriso aberto, com brilho sorriso nos aberto. olhos. Nossa, ó, Viu? que isso, hein? Sorriso A dos noiva olhos. agora Ó. deve estar como? Apaixonado que nem Nada você. mais, nada menos. Nada Daqui mais. a pouco, daqui a pouco. Ó, calma aí. Daqui a pouco. Vamos lá. Eu quero agradecer de verdade, cara, de coração mesmo, por você estar aqui participando, nos ajudando a fazer mais um episódio. Com vocês, uma salva de palmas, João Bortoloso. Seja bem-vindo. Valeu, Obrigado, mano. gente. Que honra Valeu, estar aqui mano. com vocês. Fiquei constrangido demais, né, com essa lista aí. Você faz Que pra isso, todo mundo cara? ver aqui. Não faço, velho. Fiquei com vergonha agora. isso, Mas que feliz isso. demais, assim, obrigado pelo convite. E Nós que fiquei feliz agradecemos. demais por vocês serem sensíveis ao Espírito Santo. Muito bom. Glória a E Deus. fazer isso, sabe? Atingir essa lacuna da sociedade, essa lacuna da nossa comunidade, na nossa cidade, que é tão importante, né? Sim, muito bom. É isso aí. Cara, pra começar, eu quero conhecer um pouquinho do João aí. Falei, né, algumas das qualidades aí, dos frutos do Espírito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de sua idade, um pouco da sua formação. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26, tô noivo da mulher mais linda desse mundo. Mais uma paixão. Mais um Love Songs no ar Meu aí. Deus. Picado aí pelo amor. Apaixonado demais. Tô noivo, vou me casar em breve. Sim. E sou formado em letras. Minha primeira graduação é português e espanhol. Sim. Sempre amei ler desde criança. Depois emendei pedagogia, estudei missões no Instituto Unici. Aí continuei estudando, estou fazendo artes agora. Glória a Deus. Muito Estou bom. estudando desde sempre. Que legal, cara. Conhecimento é sempre bom, né, cara? É, Então, com você se certeza. aprofunda mais, você quer aprender. Né? E é um rapaz novo, né? Isso que é Sim. bacana. E É quase a minha idade. como você teve esse despertamento para lecionar, né, no caso, né? Para Exato. se tornar um professor. Cara, eu acho que, sem dúvida, assim, foi a mão providencial de Deus. Sim, Porque em casa, assim, não tive tantas referências de pessoas que gostavam tanto de ler. sim, Né? Então, até pensando assim, né, como que eu
faço algo da qual eu não tive uma referência dentro da minha casa, né? É a mão providencial do Senhor, né? Quando eu era bem pequeno, eu tive problema respiratório, né? Bronquite. Não podia sair muito de casa. E meu bairro estava numa época que estava muito violento. Assim, as facções ali, criminosas, a gente não podia sair muito, né? Os pais trabalhando, ficavam em casa ali. Então, eu lembro que eu ficava em casa ali com meus bonequinhos ali, criando histórias. Né? Sempre gostei disso. E quando eu comecei a ler, né? Viajei aí no universo. Eu não era cristão ainda, né? Me converti bem depois, com 14 anos. E ali eu comecei a gostar de histórias, comecei a gostar de criar histórias, comecei a gostar de ler. Então, mas eu entendo que foi a mão providencial de Deus. Você é natural de Itatiba mesmo? Sou natural de Itatiba, nasci em 97. Aqui. Até vergonha, né? É quase a minha idade. Igual. Tá ali, né? Tá ali. Então, Eu nasci em Itatiba também. Mas nunca quase tive a pretensão, assim, de lecionar. Você Nunca tive. casou nessa época, Fernando? Não, quase, hein? Ó, foi mal. Desculpa aí. Nunca tive a Você lembra da Copa de 98? Não. Nossa, eu lembro, cara. Você Eu lembra? lembro da de 2002. Ai, menos mal, gente. Vamos lá. E eu lembro, assim, das revistas, assim, o Brasil ganhando ali. Então... Colava figurinha, certeza. Ó, vai vendo. Ô, João, e falando disso um pouco, que foi legal a gente ter citado aí, você falou que se converteu aos 14 anos. Me converti aos E 14. não era berço evangélico, no caso? Sua casa? Meus pais, Rafa, eles se converteram faz pouco tempo. Caramba. Os dois, né? Meus dois pais, né? Então, eu tava com 13 anos e eu participava de tudo que tinha. Participava do Projeto Horta, do Grêmio, tudo que tinha que fazer eu fazia, eu ocupava o meu tempo. Eu até brinco que se eu não tivesse com Cristo, eu ia ser um militante político. Provavelmente petista, eu acho. Eu queria estar envolvido na causa, ele queria mudar o mundo. Sim. E sem Cristo, Cristo é um militante, né? Sem motivo. Esse aqui vai ser uma bomba atômica se não ficar comigo. Fazia tudo, cara. Assim, fazia tudo que tinha que fazer. E eu fazia fanfarra. Era de domingo, só que a fanfarra entrou de férias. E não tinha mais o que fazer. Aí eu tava incomodado, né? Eu queria fazer alguma coisa. E tinha a igreja do bairro, cara. Cara, a igreja do bairro é uma vez. É que nem o GC, né? É isso aí. É um ponto estratégico ali pra salvar alguma pessoa. Eu comecei na igreja, minha irmã mais velha começou em uma célula, depois ela foi pra essa igreja, comecei nessa igreja. Sim. Fui pra essa igreja e tal, numa escola dominical, eu lembro, cara, a palavra, cara, que me marcou muito. Era falando sobre Paulo e Silas na prisão. Caramba. Assim, que me chamou a atenção, eu não sabia nada, né? Sabia que existia um Deus, sabia que ele tinha nos criado. Sim. E eu tava com ele no meu coração. Legal, isso é bom. Sabia isso? Tal, aí, beleza, fui na igreja à noite, aceitei a Cristo, tal, né, aceitei a Jesus, fui lá na frente, que transformação, né? Tipo, senti o Espírito Santo tocando meu coração. Beleza. Aí eu fui para outro culto, fizeram o apelo de novo. Aí eu aceitei Jesus de novo. Sim. Porque o pastor falou assim, né? Você que está aí, que você quer sentir Jesus no seu coração, você quer de novo, Quem não quer? Quem não quer? Eu fui de novo. Aí fui no terceiro culto, fui de novo. Você foi aceitando Jesus todo o Aceitei culto. Jesus 8 vezes. Aí, ninguém me contou que era uma vez só. Então. Aí eu tava lá na frente, um dia o pastor falou. Confirmação. O pastor falou no Ele tava renovando os votos, né? Eu só me toquei quando o pastor falou no culto. Você pode aceitar Jesus todo dia. Olha esse jovem aqui, ele já aceitou Jesus. Mas você pode aceitar todo dia. Aí eu me toquei. Usou como referência. Ele tá ali embaixo, tá falando pra mim. Eu falei, não é todo dia. Porque era altar, tudo que fazia no altar ia na frente. Sim. Olha que legal, cara. Mas eu aceitei a Cristo, ficou um bom tempo, só eu e minha irmã. Quando eu aceitei a Cristo, cara, meu coração queimou, assim, por almas de verdade. Foi uma transformação. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo, não sei explicar assim, mas foi um choque de cultura tão forte, que eu queria respirar o evangelho todo dia. Legal. E eu não tinha uma referência na minha casa também, só minha irmã mais velha. Eu não sabia explicar. Então eu saí evangelizando o bairro inteiro, sozinho. Foi uma coisa muito perigosa, na verdade. Mas eu não tinha essa noção. Eu saí evangelizando lá no bairro, eu entrava no bar, falava com os moradores de rua, só que tinha 14 anos. Exato. Né? Então não era nem saudável. Eu entrava na casa das pessoas, eu orava pelas pessoas, evangelizava no ônibus, levava folhetinho, sabe? Pegava um monte de folheto assim, entregava pro busão. E saía para evangelizar e tal.
E eu levava a Bíblia na escola, começava a pregar no intervalo. Cara, deu uma bomba no meu coração, assim, uma bomba. E as pessoas começaram a ir na igreja. Eu marcava, vamos na igreja? Eu te espero. Os colegas da sala. E foi isso, foi uma chama, uma bomba assim, cara, que... Legal, né? Foi bom. Muito bom. Nossa, top, cara. Muito bom. E aí essa trajetória pra você chegar na questão do Unici, chegar na Nazareno, como é que foi essa parte de missão, vamos dizer assim? Cara, eu fazia teatro antes de me converter. Né? E quando eu me converti, eu vi que o teatro, ele... Pô, depois será que eu deixo a arte? Será que eu continuo com ela? Porque a gente sempre a gente ouvia, né, antigamente, né, a arte é do diabo. Né? Essa coisa do diabo, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso. Tem gente que aceitava Cristo e deixava de fazer tudo que fazia, né? Sim. Né? O cara era bailarina, aliás, a pessoa era bailarina, deixa de dançar. O cara tocava guitarra, deixa de tocar guitarra, porque guitarra é do capeta. Né? E na verdade era uma visão errônea, né? O Espírito Santo me guiou ali a continuar fazendo teatro dentro da igreja. Foi quando eu conheci o Unici. Entendi. Como referência ali, o Jardim do Inimigo, acho que todo mundo Sim. deve ter assistido. Uma peça muito influente, né? E aí comecei, até hoje, né? comecei a fazer conexões no reino de Deus, conheci outros atores cristãos, não era ator ainda, né? Eu só era estudante de teatro. Sim. E a chama foi crescendo. Foi crescendo. Eu me envolvi com o pessoal da Igreja de Nazareno, né? Que tinha um Ministério de Teatro lá. Né? Hoje eu faço parte dele. Sim. E estou essa camiseta Palavra Viva. Olha lá. E foi isso, mas foi uma trajetória. Foi uma trajetória. Nesse tempo minha mãe se converteu. Minha mãe começou a ir para a igreja, desceu as águas, acho que faz... Eu lembro que demorou 10 anos, né? Desde que eu me converti até ela aceitar. E meu pai aceitou a Cristo ano passado. Me lembrei, Rafa, perdão. Sim. Me lembrei que meu coração foi crescendo, eu queria ser missionário. Eu falei assim, tá crescendo demais. Essa chama que eu tinha tava indo cada vez mais, níveis mais profundos. Sim. E eu falei, eu quero ser missionário, eu quero viver isso. E Deus foi confirmando. E aí foi quando eu falei, eu quero viver missões. Então, ali eu já me inscrevi em missões, eu lembro que eu tava juntando dinheiro, uma história engraçada, eu tava juntando dinheiro pra missões. E eu não tinha dinheiro nenhum, cara, tava muito caro. O valor, na verdade, era 7 mil reais que eu precisava ali. E é quanto tempo? 7 mil? Era 7 mil, era um curso de 10 meses. E aí eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus financeiramente, né? Tipo assim, eu tava orando, Senhor, preciso né, de suporte financeiro, Aí passou um pastor, jogou um tênis no meu peito, assim, ó. Era um Nike, assim, eu falei, que isso? Ele falou, jogar, eu vou te dar. Olha. Tipo assim, e não é não pelo tênis em si, mas Sim. eu tava orando em secreto, eu saí, foi imediatamente, eu saí, ele mandou, e uma vez um amigo meu me ligou do Banco do Bradesco, falou, seu nome é João Paulo Bertoloso? Sim. Tem um cheque aqui, no Bradesco, no seu nome, de 7 mil reais. Cara, Olha só. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho conta do Bradesco. Daí ele falou, não, mas é seu nome que tá aqui. Eu falei assim, não, cara, é outra pessoa com o mesmo nome que eu. entendi. Eu não tenho conta do Bradesco, eu não tinha conta do Bradesco. E não era eu mesmo. Daí desligou. Eu falei, Senhor, que isso? Aí Deus me disse, eu quero te mostrar que eu posso, a qualquer momento alguém pode te ligar, a qualquer momento eu posso te abençoar. Entendi. E foi algo mais pra mim do que o cara do banco Entendi. nem entendeu nada. Não entendeu nada. Mas minha mãe aceita Cristo antes de eu ir para missões. E meu pai aceita quando eu volto. Que legal, cara. Então foi a certeza que eu tinha de que era para eu ir e que era para eu voltar. Entendi. Quando O tempo, né? O tempo, exato. Porque eu me apaixonei, né? Nesse tempo, assim, também. Eu tava indo para missões e eu conheci a minha atual noiva. Entendi. Sim. Aí eu falei, isso é coisa da minha carne, né? Que não quer que eu vá, né? Como assim? Tá tudo certinho pra eu ir, né? Tinha deixado o emprego, deixado o carro, né? Com meu pai. E eu me apaixonei. Eu falei, tem uma coisa errada, né? Tipo, ou não é pra eu ir pra missões, ou não é ela de Deus. Mas eu tenho certeza que é pra eu ir pra missões. Sim. Entendi. Aí comecei a orar. Desesperadamente, pra ter a noção. E a gente apresentou uma peça na igreja, dia 5 de agosto de 2018.
Eu ia em 2019 pra lá. E eu comecei a observar muito ela na casa do Senhor, ela servindo, sabe? Comecei a me apaixonar de verdade ali, né? Perdidamente. E aí eu terminei de apresentar, cara. Quando eu terminei de apresentar a peça, ela chegou na minha frente, assim, na minha direção. Aí você tava tudo bem, você não infartou nada. Eu tava comendo yakisoba, que na peça eu era o filho pródigo. Filho pródigo. E aí a gente comendo comia a yakisoba. lavagem do porco. Só que a lavagem sim. do porco, ele Era jogava um yakisoba. yakisoba no altar, né? Aí eu comia a lavagem do chão, comia lá, só que Sim. yakisoba, né? Sim. Tal. E no final eu tava comendo yakisoba de verdade. Quando ela chegou, eu babei. Eu babei assim, nem filme assim. Daí ela chegou perto e falei, nossa, eu babei. Literalmente. Eu limpei. Ah, John. Aí eu chamei ela o nome errado, chamei ela do nome da irmã. Você é aquela cena de Vai. filme, né? Ela tava com um chamito, falei, você vai tomar falei, vai tomar o chamito? Eu queria puxar a conversa, não, né? Sim. Aí lógico, né? Ah, tava com o chamito, A gente foi eu não falar o quê? percebeu, né, João? Porque você falou do chamito, Falou o quê? babou. Falei, você vai tomar o chamito? Não, ela ficou tão sem graça que ela me deu o chamito. Não, eu não queria o chamito. Eu queria puxar Queria assunto. você. Sim. Não? Ah, tá bom. Ela foi embora, tinha um cara do lado, ali, meu irmão, né? Aí eu falei, nossa. Falei da brincadeira, assim, mas foi até profético, acho. Falei, nossa, imagina se um dia eu namoro com ela? Ó. Todo mundo vai perguntar como é que a gente se conheceu. Eu vou ter que contar que eu babei, Uma história chamei o bacana. nome errado. É, tá E vendo? pediu o chamito. Pedi E o hoje chamito. tá falando aqui, Essa ó, é a ao vivo no famosa podcast história do Cristão macarrão. Profissa, galera. Ah, quem é? Arquivo confidencial aí. Mas Deus confirmou que era a vontade dele. Eu tá com ela. Mas era da vontade de eu estar em missão. As duas Era coisas. um tempo, né? E aí eu fui. Eu fui pra missão, cabeça dos pastores, né? O pastor Carlos, e aí o pastor Darlan, meu líder, né? Felipe na época. Eu fui pra lá, nossa, histórias maravilhosas, assim pra contar de lá. E namoramos à distância. Eu Olha voltava só, pra Itatiba legal. uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Foi muito difícil, assim, confesso. Sim. Mas as experiências que eu passei lá foram impressionantes. Era pra ficar 2 anos. Eu saí daqui, né, na verdade. Se eu não estivesse namorando, na minha cabeça humana, né? E aí, se eu não estivesse namorando, eu ia estar em missões pelo menos uns 5 anos da minha vida, ou eu ia gastar minha vida nisso, sabe? Na minha cabeça. E ela te acompanha também nas missões? Então, eu já pesquisei, né, o briefing dela aí, e ela tinha feito várias viagens missionárias pra Bahia, né? que Tanto que legal. eu, quando eu me declarei pra ela, falei, ó, eu gosto muito de você. Não falei que amava, né? Sim, é. Novo ainda, né? Não é que ela falasse que não, né? Aí já dava pra escapar, né? Falei, eu gosto muito de você, porque se ela falasse também com um amigo, tá? Sim. Eu gosto muito de você. Deixou uma tangente Eu aberta. começou a chorar, eu também. Eu falei, eu tenho uma pergunta, né? Se Deus me enviasse pra qualquer lugar do mundo, seria comigo? Ela falou sim. Eu falei, isso que eu precisava saber. Né? Então, a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Sim. E ela falou que sim. Então... Mas eu acabei retornando, né, depois. Eu posso ter contado depois quando foi lá, foi maravilhoso. Mas eu acabei retornando porque eu entendi que tinha algo muito importante na cidade de Itatiba. Sim. Pra eu fazer em relação a propósito, em relação à missão. Então eu fui para um tempo de treinamento. E meus colegas, um queria ir para a França, outro queria para a Coreia do Sul, outro queria para Angola, um queria para os Estados Unidos. E era estranho, porque o meu coração batia pela minha cidade natal. Parecia até ingratidão falar isso no meio dos missionários, né? Porque todo mundo tá lá, largou tudo para estar lá. Sim. E eu falo que eu quero voltar. É até estranho, né? Parece que eu tô colocando, né, voltando no arado, né? Mas na verdade não, essa coisa que eu achava que era saudade, eu achava que era minha carne, na verdade era uma chama do espírito, pelo aquilo que eu tinha que fazer em Itatiba. Dentro pela cidade, Né? E aí eu retornei, eu achava que era saudade da Bia, né, a minha noiva, e não, na verdade era esse propósito na cidade. Mas é importante, né, você colocar isso aí, porque muitas vezes as pessoas têm essa questão da missão, não, Deus vai me enviar, né, para outro país, Longe. né? Não, mas de repente Deus ele está querendo levantar um missionário local para mudar a história da cidade também, né? É muito importante quando a pessoa também ela tem essa sensibilidade, né? Obviamente que tem pessoas que têm sim o chamado para ir para fora, né? Viver outras experiências, outras culturas, e com certeza eu acho que um bom trabalho desempenhado na onde seu coração queima hoje, né? No caso, a nossa cidade de Itatiba,
Deus com certeza vai te honrar e vai te levar em outros lugares muito maiores e inimagináveis, né? Isso daí você pode ter certeza. E Deus abriu minha mente assim, Léo, porque eu achava que eu era um missionário. Quando eu fui pra lá, eu comecei a conhecer a realidade mesmo. Eu lembro que eu tive uma aula com o Felipe Fulaneto, que é diretor do CFM da Nazareno, deu aula lá. E eu lembro que tava mostrando missão lá na Índia, lá, o pessoal comendo cérebro de boi e tal. Eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu não quero comer cérebro de boi. Daí aquele dia deu um choque em mim. Eu falei, mas eu sou um missionário. É um choque cultural, né, cara? Tive um choque cultural. Eu falei, nossa, será que eu tô no caminho certo? E aí eu tive aula com um professor do Carisma, da Lagoinha. Então, os professores de teologia de lá eram um de cada denominação, para essa riqueza do reino de Deus. Bacana. Ele me trouxe à luz que, na verdade, eu tinha muito ministério evangelístico, né, mais do que o ministério, né, do deslocamento geográfico, missionário. Entendi. E aí eu entendi realmente fazer muito sentido esse amor pela cidade, essa é a minha mensagem, que eu falo bastante da cruz de Cristo. Sim. Tinha muito a ver com essa mensagem evangelística. Né? Eu até brinco, né, com a mão, né? Os 5 ministérios estão aqui. Vocês sabem, né, os dedinhos? Conta pra nós aí, fala aí. Estamos em bem aprendizagem. didático mesmo. Então, aqui é o mestre. Certo. O mestre, ele tira a cera dos ouvidos das pessoas. Ah, Aqui é o pastor, que ele tem uma aliança com Deus. sim. Aqui é o evangelista, porque é aquele que vai mais longe. Né? Ele vai mais longe de todos, mas ele ainda está no corpo. Né? Esse é o profeta, né? O profeta da casa. Que traz a mensagem do Senhor, né? Discerne as estações, na verdade, as estações que estão acontecendo. Esse aqui é o dedo do apóstolo, né? Que é aquele que domina os 4 ministérios, né? Sim. E, então, assim, foi legal esse passeio, assim, também entendi essa questão mais evangelística, né? Então, é até legal, assim, no sentido de... Quando eu entendi mais o ministério evangelístico, fazia muito mais sentido para mim do que o ministério de deslocamento geográfico em relação a missionário, que não tem um ministério missionário, né? Sim, sim. Né? Ou todos são missionários ou ninguém é, né? Então, tem até alguns que falam, acho que justamente que a gente estava conversando com o Fê antes de começar, né? Que missão não é somente o deslocamento geográfico, né? Mas também, é que tem assim como o Léo falou, também é ser missional, que eu acho que é o que o cristão profissa faz, né? É isso aí. Sim, com certeza. Ser missionário onde eu estou também. Sim. Claro. Alguns são chamados de deslocamento geográfico, né? Mas se todo mundo for, quem vai pregar para quem ficou? Exatamente. Né? Exatamente. Acho que o cristão profissa isso, né? São missionários que estão, né, nesses locais. Isso. Né? E aí, o intuito é fortalecer a fé daqueles que precisam, né? Trazer experiências, né? Pessoas jovens que assistem o seu depoimento, a sua trajetória de vida, conseguem se espelhar e ver que é possível, né? Ver como algumas experiências podem ligar aquilo que ele está passando, né? Para que isso evolua, para que isso aconteça. Né? Então, assim, várias faixas etárias, vários tipos, formas de linguagem, formas de comunicar, né? De acordo com cada idade, né, digamos assim. E experiência rico, né? também, né? E o quanto é rico a vivência, né? A parte do que você realmente aprendeu na sua carreira, a parte da arte, do seu estudo letras, o ensino, juntando tudo isso com missões, ministério, né? Evangelização. Então com isso com só 25 anos, né? Exato. Então é uma trajetória de uma bagagem muito grande, Sim. é uma vivência muito grande, em tão pouco tempo, né? Aí, olha o que ainda tem pela frente, pra viver, né? ainda. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho então desse trabalho que você faz na cidade, então, né? Qual que foi esse propósito de Deus na sua vida, na sua terra natal? Conta um pouquinho pra gente. Antes de abordar, né, como estamos na tentativa, né, o Rafa, né, me fez pensar algo. Se tiver algum jovem nos ouvindo que também tem essa sede por missões, eu queria falar pra você sempre andar com um discipulador mais velho que você, sabe? Sim. Porque senão você vira um trem desgovernado, sabe? E um jovem, ele é uma força muito forte. Extremamente importante. E sem uma pessoa mais velha para direcionar essa força, ele vira um trem desgovernado. Ele vai fazer que vai para algum lugar errado, sabe? E assim, eu sempre tive essa questão, o meu termômetro é a igreja local. Então, o evangelista é o mais fácil de se perder, porque é o que vai mais longe, né? Ele tá mais na cultura mesmo, na contracultura. O influencer, né, é evangelista, né? Sim. Ele está dialogando com os dois.
E eu sempre, o meu termômetro é a igreja local. Então, se eu estou pouco na igreja local, é meu termômetro. Senão algo está errado. Quer dizer que eu estou me afastando demais. Eu estou como professor, né, aqui em Itatiba. Eu estou numa escola cristã chamada Vila Semear. Sim. Uma escola, uma bênção, uma escola por princípios cristãos, né? Então não é uma escola que tem apenas capelania, mas é uma escola com um currículo cristão, onde todas as disciplinas são ensinadas com cosmovisão e a luz, né, a luz da Bíblia, que é a nossa palavra inerrável. E estar com os pequenos, eu entendo que é uma das coisas mais importantes que pode fazer, porque são sementes que a gente está lançando para gerações futuras. Então, árvores que eu nem vou poder ver crescidas, né? São sementes que eu tô... Até o nome é muito profético, né? Vila Semear. Então, estou semeando coisas que talvez eu não vou colher, não vou participar da colheita, não vou ver a colheita, mas pela fé, né, a gente consegue visualizar essa colheita. Então, estou como professor de uma escola cristã, e eu entendo que, acho que um campo missionário... Perfeito. Assim, porque tá no coraçãozinho da criança. Tá no coraçãozinho da criança. Sim. Então ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer não vai. E é legal a gente tocar nesse assunto, porque assim, muitas vezes os pais aí que nos assistem, né, os avós, enfim, às vezes não conseguem ter uma visão clara do que é deixar o seu filho, né, pequeno, em fase ali de aprendizado. Que é uma esponjinha, né? Que você colocou ali, ele vai sugar tudo. Vai absorver o que for e bom com quem você está deixando, né? Sim. Né? Aonde estão os princípios? Aonde que estão os professores que estão ali educando? Em que terra você está jogando essa sementinha, né? Cara. E também são inegociáveis. E também a questão também da própria influência dos amiguinhos, né? Também. Isso daí ajuda muito você ambiente, estar dentro do ambiente, né? Exato. Se você se preocupa bastante com isso, é muito importante você procurar uma educação cristã. É isso aí. Né? E é um conjunto, né? Família, né? A base de tudo. Você vem de uma família que trabalha princípios, né? Sim. Aí você começa a conviver em sociedade, escolinha, infantil. Isso. Procurar um local, né, que vá seguir esses mesmos princípios. E a igreja que complete esses 3 pontos, né? Família, sociedade e religião. Religião não no sentido de exercer religiosidade, mas você ter um local onde você vai buscar a palavra de Cristo, corpo, né? Isso, corpo de Cristo. Fazer parte de uma comunidade, né? Parte de uma comunidade, né? Então, Isso aí. Nossa, é muito rico isso aí, cara. E outra, que nem a gente falou, né? Cara, você se converteu com 14, aceitou Jesus, né? De lá para cá, são 11 para 12 anos. Isso. Cara, em 12 anos, o que Deus já fez, já te trouxe conhecimento. Você já evoluiu, né? Né? Total, cara. E agora chega no cerne ali, né? Que é cuidar dos pequenos ali, cara. E ali, cara, é um fruto que, cara, a gente brinca que o coraçãozinho da criança é uma argila mais mole, né? Porque ela é mais fácil de manusear, moldar. O vaso. Quando o adolescente, eu dou aula também para ensino médio também, né, em outras instituições, quando o coração ele começa a crescer, o coração começa a endurecer. Sim. Então, às vezes, tem que quebrar de novo, que nem aquela canção, né? Quebra o vaso. Por quê? Porque o vaso já tá duro, o barro já tá duro. Então, para moldar, às vezes tem que quebrar e fazer de novo. A criancinha ela já é uma pecadora, né? Então, ela já nasce com... Ela nasce com o imago Dei, né, a imagem de Deus, mas também nasce com a raiz de Adão, né? Adão é uma forminha de bolo que tá torta, né? E aí todos os pães saíram tortinhos, né? E Cristo é a nova bandeja de bolo, né? Não vai consertar de Adão, né? É uma nova bandeja que a gente começa a ver. Então o coração da criança, cara, né? Ele é mais apto, né? Jesus falou pra gente ser como criança, né? E receber a palavra dele. Mas eu estou na escola lá principalmente porque eu pensei, o tempo tá muito curto, sabe? Jesus Cristo está voltando, cara. Jesus está voltando, é muito curto. Assim, eu penso que eu tô com 25 anos, eu penso assim, é um pensamento besta, assim, eu vou falar se eu ficar bravo comigo, eu penso que eu tô envelhecendo, cara. Eu sabia que você ia ficar bravo, cara, fazendo uma cara feia. Eu tô envelhecendo, não é a cara de bravo, corta isso daí, Deixa
Deixa pra lá, deixa Um ficando careca, outro com cabelo branco. Meu Deus, não, deixa pra lá. Mas eu Deixa pensei eu- assim, cara, eu tô envelhecendo. Um dia deu um start em mim, assim. Eu falei, cara, daqui a 5 vai anos. casar ainda. Casar, cara. Você vai desfrutar do melhor dessa terra. Daqui a Tá tudo 5 certo, anos, cara. deu um start na minha cabeça. Vou estar com 30. Olha. Aí eu falei assim, no ano passado. Meu Deus! Aí eu falei, Caramba, eu não quero me enxergar fazendo tá no mesmo lugar que eu estou, fazendo a mesma coisa que eu estou. Sim. Daqui a 5 anos eu tô fazendo a mesma coisa, me deu um start assim. Eu falei assim, não, eu quero estar numa posição estratégica dentro do avivamento do Senhor. Então eu creio que haverá um avivamento aqui, né, na América do Sul, na América Latina, né, aqui no Brasil. Eu creio isso, apesar de a Bíblia não ter, né, isso determinado, assim como também não tinha para Azusa, o país de Gales, né? Sim. Mas eu creio no meu coração, talvez seja o otimismo, talvez seja a fé, eu não sei explicar, eu não quero entrar em debate, né, se alguém... Ou seja, mas discorda. vamos trabalhar para cooperar Vamos estar para o bem, né? prontos pra isso. Porque a ideia do avivamento, as pessoas acham que é todo mundo chorando, né? Não, avivamento é eu parar de colocar cadeado no meu portão porque ninguém vai roubar. Avivamento é as cadeias fecharem e virarem museus. Avivamento é as pessoas, né? Não ter pessoas na rua, né? Viverem em amor, né? As pessoas adotarem crianças, né? Isso é o verdadeiro avivamento. E eu sei que está acontecendo, eu sei que está chegando. O mundo inteiro, ele olha para o Brasil com muito otimismo, cara. Sim. As nações olham para o Brasil, né? Até eu testei, né? Você chegou outra hora, Brasil. As nações olham para a gente com muito otimismo. E a gente é vergonhoso, porque então a gente não corresponde ao que eles esperam da Sim, gente, né? Ou a gente está exatamente. atrasado. Então eles olham pra gente, que há um fogo, há algo especial. O Brasil tem muitas promessas, né? Muitas promessas. Muitas promessas O da- mundo inteiro quer o que a gente tem e a Exatamente. gente quer ir pra fora. Né? A gente vai pra fora, é impressionante. Né? E aí eu comecei a pensar, né? Eu preciso estar numa posição estratégica dentro do avivamento de Deus. Sim. Então eu não posso perder minha vida em um lugar que não seja. Eu quero participar daquilo que ele já está fazendo, né? Sim. Então é um dos motivos de eu estar na escola. Então eu creio que a escola é uma promessa habitativa de avivamento na cidade. Sim. E eu quero participar daquilo que o Senhor já começou, já está fazendo. Né? Não é meu, não é de outra pessoa, é do Senhor. Amém. E move o corpo. E eu quero estar onde está essa coisa do Senhor. Então Lindo. eu tenho que estar sensível, né? É isso aí. Mas também tô na igreja, viu, Fer? Desculpa. Nossa, Não, que não, longo. não, bom Pô, demais. você tá... Mas é. Tô falando demais. Posso aproveitar e pegar um gancho aí? Agora. Ô, João, Uma você aguinha. falou, pode beber água, fica à vontade, olha, ele tá bebendo água nas canecas do Cristão Profício aí. Quem quiser comprar uma dessa, como é que faz, Rafa? Ah, é só falar Como é com o que faz? Fernando aí, através do Fala, WhatsApp aí. Fernando, manda um zap só aí. Só sentar mandar no um lugar zap do aí. convidado. Tá aí. Ô, louco, Tá aí. velho. Já Mas garantiu em breve, quem está inscrito no Teremos. canal aí, Ó. teremos novidades, Isso. sorteios, Olha brindes, só, hein? fiquem atentos. Loja do Cristão Compartilha, Profissa. Logo, logo vem a camiseta do Cristão Camiseta, Profício aí também. boné. logo elas Logo, logo, estarão gente. nas mãos Estamos em das construção. pessoas. Exato. Não é não? Lindo, mano. Vai ser uma marca que você vai ver, meu. É verdade. Vai ser a galera Se Cristão preparem. Profício assim, ó. Bonezinho, cara. Bonezinho banco. camiseta. Vai ficar Pra legal. cima. Então vamos, Sim. voltando só num ponto, né, que o João falou que eu achei bem interessante. Prossiga, Léo. Eu fiz também a EMU, né? Escola de Missões Urbanas Eu fiz essa. da Jocum, né? Aqui em Itatiba. Eu fiz, eu acho que a segunda turma, junto com o pessoal. Aí tava o pessoal da Joev, né? Sim, Joev, você conhece o Adilson. Adilson, né? Pastor Darlan, ele é Sim. membro fundador da Joev, você sabia? Olha, que legal. Aí pega que o pastor Darlan tinha um cabelão, assim. Não, tem uma não foto. conheci Faz ele tempo, nessa né? época. Faz tempo, né? Não, faz tempo, hein? Então, e um ponto que eu achei muito interessante foi essa questão de você ter colocado... o jovem ele tem realmente essa vontade, esse impulso de fazer, mas muitas vezes o jovem ele se perde nessa questão desse impulso, né? O Rafa, a gente também já veio de uma questão meio evangelística assim, há muitos anos atrás aqui na cidade. Para quem lembrou lá do primeiro episódio que a gente fez, eu citei que nós tínhamos um grupo, nós tínhamos um programa na rádio, né, daqui de Itatiba, Logos FM, do pastor Leandrinho. Na época ele nem era pastor ainda, era o locutor oficial da rádio, né? E nós tínhamos um grupo que se chamava Semeadores do Evangelho, que tinha esse intuito também. A gente até teve um ano que a gente conseguiu trazer o Giovanni Si, lá na Praça da Bandeira. A gente também tinha muito essa visão sobre a nossa cidade, né? Então era um grupo assim de evangelistas, né? Não posso dizer missionários, mas evangelistas da cidade, né? E a gente, graças a Deus, assim, conseguiu alcançar muita gente. A gente visitava muito o Pedro Costa, o Dr. Pimenta ali, os bairros do Porto Seguro.
Eu lembro de você indo no meu bairro, cara. É mesmo? Eu lembro. Olha que Foi legal. na escola Nazaré. Quando ele tinha 5, Nossa, 6 aninhos. lembra disso? Nossa, Ele tinha Tava 5, no 6 violão. aninhos. Tava no violão, assim. Olha, rapaz, tá Me vendo? marcou, assim. Que legal. Foi quando a primeira vez que eu te vi, assim. Que bem. Você viu essa gente, cara? É, semente. Olha só, então foi. Ah, não crente, É eu tudo fui que lá tá falando, tá vendo? o pessoal foi em casa, bateu palma, falou que Sim. vai ter um Era culto. assim mesmo que a gente Foi fazia. assim Vai ter um A gente culto saía lá. pelas ruas assim. Aí eu fui. Só colar. Olha só. Olha É, que gente, tá massa, vendo? cara. Olha aí, tá Olha o vendo? fruto. Olha o fruto. Tudo isso que ele falou tá acontecendo aqui hoje aí. ó. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Né? Eu tenho certeza aí que quem tá assistindo a gente também tem muitas lembranças dessa época, né? E o que eu mais friso assim é realmente essa questão que o João colocou. Eu vou até fazer essa pergunta para você. Na sua visão, né? Um missionário ele sempre tem que ter uma hierarquia a seguir, né? Como você pautou. Uma liderança, uma pessoa de mais idade que realmente faça essa evolução na vida, né, do missionário, né? Na sua visão, a pergunta, né? Muitos se perdem nesse caminho de querer ser missionários por essa vontade de ir, de somente ir. Acho que a grande dificuldade, Léo, é você estar fora do corpo. Sim. Né? O Fernando falou aqui, né? Qual que é os 3 eixos que você colocou, Fer? Família, a sociedade e a sociedade igreja. e igreja, né? Ser o corpo. Então a gente brincou dos 5 ministérios, né? Uhum. Mas qualquer um desses ministérios fora do corpo é uma heresia. Sim. Entendi. Né? Se o evangelista ele sair do corpo e ele quiser ser uma igreja, ele vai ser um herege. Sim. Então acho que a maior dificuldade é a gente estar longe do corpo. Quando a gente vai para um contexto missionário, né, a gente vê que não necessariamente todos são de uma mesma igreja. Dependendo da Sim. base missionária, cada um é de uma igreja diferente. Consequentemente, cada um tem um pastor que Lidera. Sim, tem sim, contextos sim. diferentes. E os missionários que eu vejo assim, mais se perderem dentro de um campo são aqueles que tinham um problema de distanciamento da igreja local. Sim. Né? Apesar dele estar lá na China, ele está lá na Índia, é necessário ele prestar contas para uma igreja. Ou seja, por isso ele sai de uma base e aquela igreja cuida dele. Porque aí ele nutre em todos os sentidos, né? Isso porque a Tanto base acompanhamento, não é uma tanto- igreja. Entendi. Esse é um problema, porque a base é uma igreja. Se a pessoa vai para a base e ela está sem um pastoreio e sem uma Entendi. congregação, porque onde o missionário vai nas férias dele? Vai para casa. E a casa Sim. é o quê? A igreja local. Sim. Sim. Para contar das coisas boas que o Senhor fez, onde né? ele se Ali, mas fortalece. assim, descansar também. Aí vamos criar a primeira polêmica então desse podcast aqui? Vai. Vamos? Vamos. Então vamos. Agora. Segura o rojão aí. Vai. Ó, vamos Segura. abrir os comentários para você escrever o que você acha disso. Meu Por Deus. gentileza. Aí que eu acho aquela questão. Eu sempre tive também muito medo de me envolver com alguns missionários pela questão de realmente ver isso, né? Eu estou indo, mas eu não tenho ninguém que eu tenho que responder. Então, tipo, eu sempre pautei uma autoridade assim espiritual na minha vida, um pastor, uma pessoa, um líder, né? Então, eu sempre tive essa questão de prestar contas. Então, a grande questão que a gente vê é que muitas vezes pessoas que estão fora do corpo, né? Aquilo que a gente sempre evita de comentar, mas a gente vê que são pessoas assim que têm ótimas ideias, têm ótimas questões na sua mente, um bom coração, mas estão desigrejados. Esse é o grande, eu acho que o grande erro, né? Da pessoa ela querer, como você falou, o evangelista, né? Fora do contexto, ele é aquele que vai trazer uma divisão, vai trazer um problemão, né? Na verdade, né? Não vai trazer muita solução. Então, fique atento, né? Eu acho que é o ponto bem bacana assim, da gente colocar, né? Com quem a gente anda, né? Todo exército tem que ter uma base para voltar. Sim, Para se exatamente. restaurar, para se Restaurar, fortalecer, para se encher novamente. Sim. Né? Voltar a Acho ter que, os assim, mantimentos missões, necessários, né? Missões é realmente um chamado de Deus extremamente importante. Sim. Mas nesse contexto que ele explica que, cara, eu achei fantástico Não, essa história dos sensacional. É, dedinhos, né? total. Total. Isso mostra o quanto você tem que estar conectado ao corpo. Com certeza. Né? Cada um dos dedinhos tem o seu propósito, né? A sua missão, o seu direcionamento,
Mas não estar conectado ao corpo faz aquilo já começar errado. Então, Sim. E os ministérios se complementam, né? Então, Com a certeza. gente tem, por exemplo, assim, se o mestre não tiver o profeta, aliás, se o profeta vai ser o mestre, o profeta começa a trazer sal grosso, começa a trazer flor, começa a trazer árvore. E precisa ter um mestre para falar. Sim. Ó, bereano, né? Aqui, 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 cada um aqui. cumprindo o seu papel. Né? Mas se o mestre tiver sem um profeta, vai ser uma pessoa, se ele se isolar do corpo, talvez uma Sim. pessoa tão erudita, Uhum. né? E talvez um pouco insensível, um mestre fora do corpo, né? Ele tem o conhecimento, mas ele não tem a sensibilidade, né? De... Então, eu estraguei o podcast. né? Esquenta a Um cabeça. arzinho. Coloquei modo avião. É o mozão? É o mozão? O mozão mandou aqui. Ah, ó. boa noite. Boa noite. Oh, que coisa linda. É muito Faz. Ao vivo. É assim que faz coração agora ou pode fazer assim? Eu não sei. Assim, né? Ó. Ih, olha lá. Ei, Começou, ó. hein? Você vai fazer o seu ou eu faço o Vou meu? fazer aqui já também. Cris, Estevão. Pri, I love you. Você tem que fazer um dia um podcast só com as esposas aqui. Ixi, com Ah, certeza. meu O bicho Deus do pega, céu. hein? Vai ter um dia. Vai ser tiro, porrada e Vai ser, bomba. ó, dia dos namorados, dia dos Olha lá. namorados. Dia dos namorados. Mulher de um lado, os homens do outro. Rapaz, É, só mulheres profissas, não sabe? Olha só. É isso, hein? Mas assim, Só, eu acho, Léo, que assim, a gente fala até da. Eu sei que você foi muito gentil e ético a não citar uma determinada Polido. denominação Sim. missionária específica, Uhum. né? Que eu sei que você pensou qual é. Sim. Aquela conversa com o Jota. Nossa lá, cara. Você tá por dentro? Não tô sabendo de nada. Ó. Assim, quem sou eu pra falar, né? Eu não vou falar, brincadeira. Mas é a Jocum, por exemplo. Sim. A Jocum, a gente, no contexto estativo, ela, a gente vê muitos desigrejados. Sim. Amigos até que aconteceu esse problema. Uhum. Distanciou demais do corpo. E até, não tô dizendo que a Jocum inteira mas tem alguns amigos em comuns, né, que passaram Sim. por esse processo de distanciamento do corpo. E assim, o Jocumeiro, cara, ele vai onde ninguém quer ir, né? Sim. Ele é um desbravador. Exatamente. O cara vai lá pro Camboja, vai lá pra Índia, vai lá pra onde quer ir. Então é uma contrapartida, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele tem que ir, mas ele tem que ter uma corda, né? Exatamente. Perdão. Tranquilo. Dá um tempinho pra Toma água você. aí, toma água. É, tá tranquilo. Tá Eu tossi, bom. vou parar pra vocês Tem contar. aguinha ainda. Mas o Jocumeiro é isso, né? E assim, o pastor Carlos, cara, eu conversei com ele uma vez. O pastor Carlos é um sábio, cara. Essa pessoa extraordinária mesmo. Eu falei assim com ele, né? E a gente tava conversando que um crescimento desordenado é uma doença. Exato. Sim. É câncer, né? No Uhum. corpo. O que é um câncer? É multiplicação de células, né? Aceleração, né? E está desordenado, não faz bem pro corpo. É Sim. isso aí. É. Isso aí. Então, acho que é essa dose. Então, por isso que eu digo, meu termômetro é a igreja local. Uhum. Se eu estiver falhando em igreja local, eu tenho que rever meus princípios. Pode Sim. ser que eu esteja tão envolvido do outro lado do mundo, Uhum. né? E se perdendo, de fato, né? Mesmo aplicando, falando de Cristo todo dia, sem base. E assim, nesse ponto, né, eu acho que quando a pessoa ela realmente busca a presença de Deus e tem realmente uma intimidade com o Espírito Santo, ela começa a saber diferenciar e definir isso, né? Sim. Eu deixei sim de seguir algumas coisas assim, né? Por medo mesmo não de cair, mas por orientações, né? De um outro pastor que a gente tinha. Ele mesmo falava, tome cuidado, né? Tome cuidado, não vai nessa linha. Você sabe o seu chamado, você tem o conhecimento, você está adquirindo conhecimento, mas tome cuidado com quem você anda, né? Porque assim, a gente como cristão, a gente tem que realmente saber, né? Aonde a gente está entrando, na verdade. E saber quem está fazendo parte do nosso grupo. Como você falou, tudo aquilo que cresce e incha muito rápido, é muito perigoso, né? É muito perigoso e a gente precisa saber pautar e colocar realmente diante de Deus. Fala, Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe a minha vontade, sabe o que eu quero fazer, mas me coloca no lugar certo, né? No momento certo, tudo vai fluir. E a gente tem a sensação também que a vida comum ela é insignificante. E muito pelo contrário. Pelo amor de Deus. A gente acha que só é relevante aquilo que... Nossa,
Que aparece. aquilo que aparece, aquilo Está em todo, destaque, né? né? Mas assim, a vida comum, ela é muito bela. Ela carrega um significado. Você, às vezes você não foi um pastor, mas você foi um pai. Sim. E você foi chamado para ser um bom pai. E você não negligenciou o seu chamado de paternidade. Né? Às vezes seu filho pode ganhar 1 milhão de almas. Exato. Né? Então não é questão de o que eu faço, o que é meu, eu ganhei essa alma. É um reino de Deus. Sim. É o reino de Deus. Então, às vezes foi chamado para ser... às vezes, nossa, eu falei com uma professora amiga minha. Eu falei assim, os seus alunos vão pisar em lugares que você nunca pisou. Né? Ela chorou, se emocionou. E talvez ela não pise nesses lugares, mas os alunos dela pisarão. Sim. Mas por quê? Porque ela foi sensível e está no lugar certo, na hora certa. De ser uma professora. Né? Quem foi a professora do Billy Graham? É. Né? Quem foi? Exato. Então foi uma pessoa Quem era anônima. o São pastor dele. missionários anônimos. Né? Então, às vezes, E se essa professora lá largasse tudo para ir para missões? E às vezes Deus chamou ela para ser uma professora. Sim. E essas crianças não vão ter um referencial ali. E ali poderia sair uma colheita. Então, isso é sensível, né? Então, E é de fato... Ouvir a que- voz de Deus, né? né? Ouvir a voz de E Deus. é de fato como você falou do desenvolvimento, né? É estar no lugar certo, ouvindo a voz de Deus, né? Pronto para servir, fazendo parte do corpo e atender aquilo que Deus está designando a que seja feito naquele momento. Porque se você foge desse chamado, automaticamente você deixa ali um legado. Lógico que Deus vai levantar outra pessoa e vai acontecer, mas assim, você não acaba não participando. É aquilo que você falou de projetar, né? Você falou, vou me projetar aqui porque eu quero estar aqui pronto para quando isso E a aconteça. questão do avivamento é uma coisa. Semear o avivamento é não ser. Acredito que quem semeia o avivamento não participa da colheita porque demora muitos anos. Sim. Né? Então talvez se nós estamos sentindo essa coisa, talvez nós não veremos. Talvez nós não veremos. Não quer dizer que ele não venha, mas nossos filhos verão. Nossos filhos olharão para nós, né? E saberão que nós contribuímos para o crescimento deles, né? Eu penso assim, por tudo isso que a gente está conversando aqui, eu penso que Deus está levantando uma geração, né? Por exemplo, os nossos filhos, o seu filho que virá, uma Amém. geração muito mais forte. Os alunos, Por exemplo, eu falo assim, pela minha idade, né? Eu tenho 38 e eu passei por muita coisa. Não parece, Léo. Parece mais? Não, parece bem menos. Parece bem menos. Fiquei muito feliz agora. Gentil, né? Obrigado. Você esqueceu de citar gentil. Esqueci. Esqueci. Uma das Vou perguntas. anotar. Gentleman. Gentle. Né? Coração feliz, formoseia o rosto, é isso? que você fala? Exatamente, essa pele Ó, maravilhosa. É. Então, A voltando. luz do Senhor está resplandecendo sobre a sua Amém. face. A luz do refletor mesmo. Né? E a do Senhor também, graças a Deus. Graças a Ele. Né? Então, voltando ao assunto. Nossa, te cortei, só foi um negócio mal bonito, né, cara? Realmente. Você tá falando algo que os seus filhos não Os se filhos, imaginam. vamos voltar. Nossa, cara, eu tô precisando tomar aquele negócio lá, como que Diretor que chama? faltou, né? Ginkgo biloba. Comilou. Pra melhorar a Passar um mente. piercing hair no cabelo. Já pode fazer propaganda já, né? Isso aí, Chico né? Viloma patrocínio aqui esse podcast, cara. Biotônico Fontoura. Eu vou chamar a moça peixe da elétrico. Capiterm. Não façam isso. Não Então. façam isso. Vai ver a pomada do peixe elétrico, passar na cabeça pra ver se liga tudo de novo. Vamos focar, gente, vamos lá. Então, 3, 2, 1, voltando. E o Léo falava. falando Do que filho dele. Filhos. as gerações, Tá né? pronto um corte. As gerações serão muito mais fortes, porque elas estão crescendo com pessoas que, apesar das dificuldades da vida, conseguiram realmente enxergar um caminho, né? Estão tentando melhorar, igual ele falou, né? Talvez você não vai ser o pastor da igreja, mas você vai ser um bom pai. Um bom pai que vai dar uma base muito bacana pro seu filho, para ele se desenvolver. E realmente, nós que somos cristãos, a gente está buscando o reino de Deus, estamos buscando que o reino de Deus se manifeste através dos nossos filhos, através da nossa vida, e com certeza alcançar todas as gerações futuras, em nome de Jesus. Acho que é o objetivo principal do cristão profissa, Sim, né? É sim. demonstrar que não é só no momento em que você está na igreja, é a vida, né? A vida cristã, na sociedade,
em família, Gostei dessa frase. no trabalho. No mercado. O João comentou um negócio que é muito bacana em relação ao avivamento, cara. O avivamento é isso que ele falou. É você ver o cara que está morando na rua, aí você olha através da sua ação, alguma coisa que Deus levanta você para fazer, você não vê mais o cara na rua. É isso aí. Né? Tipo, você vê uma praça totalmente abandonada no seu bairro, você levantar a galera, não, vamos reconstruir aquilo lá, pintar, vamos cortar grama, essa é a visão. Vida, né? Vida Trazer a pra aquele lugar, vida, pra exatamente. aquela pessoa que está perdida, é você trazer Reavivar. vida. E não vem de uma igreja específica. Isso. Não vem de uma igreja Vem específica. de um Da povo, ação né? de Deus. Vem do mover do Espírito Isso, Santo. exatamente. Né? É o Aí agir. sim é o nós, igreja. E o Isso. vento sopra para onde ele quer. Né? isso. Então cabe a nós estarmos sensíveis, Sim, né? E darmos espaço para que o agir de Deus ele sensacional. venha sobre nós. João, o papo tá muito bom. Mas eu queria fazer a última pergunta aí pra você. Tá de brincadeira. Poxa, A já última reflexão. Esse nosso diretor aqui. Vamos lá. Uma experiência que você tenha tido com Deus pessoal assim, mais forte. E uma mensagem para quem nos ouve aí, que está buscando ajuda, que busca essa esperança, esse encontro com Cristo. a experiência muito forte que eu tive. Isso. Poxa, tem tantas, cara. Glória a Deus. Amém. Tô pensando. Abre o coração aí, irmão. Desenrola o rolo. Quer fazer um geral aí. Nossa, Enquanto ele pensa, Peguei de vamos surpresa, para os hein? intervalos em 3, 2, 1. é muito difícil, cara. Uma experiência com Deus, cara. João Bortoloso falou sobre as experiências dele. Poxa, nossa, que difícil. Eu não consigo passar um momento Sério? específico da minha vida. Não, porque assim, vários momentos, né? Escolha um capítulo. História, uma provisão. Um milagre. Nossa, cara, eu vou ser redundante aqui, colocar sobre a salvação dos meus pais mesmo. Ah, já Né? imaginei. Porque foi algo que demorou anos, sabe? Uma promessa. Então eu tinha muito forte no meu coração. Creio no Senhor Jesus Cristo será salvo tudo tua casa. Sabe? Eu vivia isso, assim. Eu tinha essa esperança muito grande e o Senhor foi fiel. Então, quando eu estava indo para antes de eu passar esse tempo missionário, a minha mãe aceitar Cristo, ela desce as águas. Sim. E eu entendi que era algo muito profundo no meu coração. O Senhor está comigo. Cuidando. O Senhor está comigo, está cuidando da minha mãe. É. Antes de eu ir, minha mãe se batiza, ela conhece o pai. Então ela fica Você comigo. cuida do reino dele, ele cuida do Exatamente, foi essa sensação. Exatamente. Foi exatamente essa sensação. Eu estive lá, Deus me amadureceu muito, né? Eu acho que a base missionária é um grande ferro afiando ferro. Sim. O tempo todo, porque lá eu morava com muitas pessoas e nós congregávamos juntos, nós estudávamos juntos, nós trabalhávamos juntos, nós repartíamos o quarto, todo o tempo junto. Então às vezes brigávamos entre nós. Mas não tinha como fugir da pessoa, não tinha como, eu não quero mais te ver. Sim. Porque eu tinha que ver a pessoa, eu resolver, eu dormir no quarto da pessoa. Então era legal essa questão de não tinha como fugir. O conflito ele acontecia, porque estressados, né, pela rotina intensa. E a gente percebia o quanto o nosso caráter era afiado. Então é entender que nós temos falhas, outros têm falhas. Então Deus me esmerou ali, continua desde então, né? E não que ele começou ali, mas bem antes, mas ficou muito claro esse lapidar. E quando eu chego, eu vim de 1 ano, né? Eu fui daqui na expectativa de ficar 2. Mas meu coração ardeu e eu falei, eu vou voltar. Quando eu volto, meu papai, ele aceita Cristo depois de 10 anos na igreja, ele para de beber de um dia para o outro, então ele foi alcoólatra por muitos anos, né? E ele aceita Cristo, ele para de beber de um dia para o outro, assim, e de anos de um dia para o outro, veio um milagre assim, presencial, foi dia 24 de dezembro de 2019. Foi de manhã, foi à tarde. E veio meu pai descendo as águas. Eu tava lá esse dia, também eu tava vi. lá. Nossa. Foi engraçado, meu pai tem um nome parecido com o meu, né? João Carlos Bortoloso. Aí tava lá, João Bortoloso vai se batizar. Aí todo mundo falou, nossa, o João não era batizado até hoje. Aí o papai desce as águas ali,
e ele aceita Cristo com 50 e poucos anos, né? E assim, eu tenho uma grande admiração do meu pai, sabe? Então, até aos 50, cara, é o novo homem, é o novo pai, Sim. é o novo homem. Então, Lindo, né? ele teve muitas falhas enquanto homem, no sentido de ele não ser um pai cristão. Então, eu também nunca fui criado em berço cristão, faltou lacunas no meu coração. Né? Que o Senhor me curou com a paternidade, né, de Deus, o Senhor me curou, porque nossa identidade é imagodeia, é curado na paternidade do Pai. Mas meu pai ali, um novo convertido, com 50 anos, e olhando para o passado dele, e sabe, a humildade assim de ele recomeçar. Então ele é um novo homem, hoje eu convivo com um novo homem, e foi muito gratificante, ainda mais porque eu vou me casar, então eu moro com os meus pais ainda, né? E eu puder presenciar. Eu saí da casa dos meus pais. Tá tudo bem. Ver a mudança. E ver a mudança, uma mudança que eu não vi. Então acho que esse milagre da minha família, assim, Lindo demais. Lindo. né, acho que foi muito, Bênção pura. muito forte. E um recado que eu deixaria, A pessoal, mensagem. eu queria deixar 2 recados, assim. Não economiza no cajado, não. Eu fiquei chateado, você falou que acabou aqui. Tava... Mas essa é. Vamos fazer a parte 1 e a Do parte começo até o meio eu tava tudo travado aqui. Ele volta. Tá tudo travado aqui. Vocês deram risada, eu O bate-papo foi bom. Deixa nos falou Chico comentários. Biloba. Vamos fazer um termômetro aí. Deixa nos comentários aí se você quer que o João volte. Aí o pessoal fala, não. Fala, não. Em breve. Vamos ajudar aí. Parte dois. Vamos levantar aí. Eu queria deixar 2 recados, cara. Um recado para os cristãos e para uma outra galera que talvez não tenha a fé cristã. Um recado para os cristãos seria: você é um pequeno Cristo onde você está. Você é um canal de influência onde você está. Então você pode ser um jardineiro que traz o reino de Deus no seu jardim. E você faz o jardim para a glória de Deus. Você pode ser um padeiro que você faz os pães para a glória de Deus. Sabe? Você traz o reino de Deus onde você está. Então, ser um arquiteto, você traz a beleza aonde você está. Cara, se você, com cozinheiro, sua comida glorifica a Deus. Sim. Sua comida traz o reino de Deus, a maneira como você faz. Porque o cozinheiro que está naquele ambiente, ele vai alcançar vidas que o arquiteto não vai alcançar, que o professor não vai alcançar. Então, às vezes, a gente falou bastante isso, né, Léo? Do cristão que vai, do cristão que volta, né? A gente falou bastante isso. Mas um recado para os cristãos que não foram, talvez. Que talvez está no centro da vontade de Deus. Sim. Né? E a gente fala, cadê meu propósito? Qual que é o meu propósito? Descobri meu propósito. Comece a servir. Talvez você não vai servir de imediato naquilo que você for chamado, mas vai te dar um grande norte e vai te abrir conexões no reino de Deus. Isso. Né? Então, seja a luz onde Deus te colocou. Você que está ouvindo isso, porque o seu círculo de influência, só você pode brilhar ali. Eu não posso brilhar nesse círculo de influência que o nosso web espectador, ele está lá. Então, é uma responsabilidade do reino de Deus, é uma grande comissão ali. Sim. E para aqueles que não conhecem, né, a Cristo, né? Assim, no comecinho aqui eu tentei explicar, é tão difícil, né, explicar a minha transformação de vida. Então, foi uma bomba no meu coração. Eu tinha uma visão de mundo, o Senhor implodiu isso dentro de mim, de dentro para fora. Eu morri, cara, dia 16 de abril de 2011. Foi quando desci as águas ali. Cara, eu fui sepultado. Tô tentando achar uma foto, tentando mandar pros irmãos. Nossa, tava feio. Assim. Não que eu esteja bonito. Tá melhorado. Não sei esforçado. Tava feio, ele magro, de virar de lado some. É o crossfiteiro. E aí, cara, nossa, eu fui sepultado, cara. Eu nasci de novo. E assim, eu queria te convidar para que você conheça esse Jesus Cristo que é mais do que nosso fundamento, cara. Amém. Cara, é o meu norte, cara, é meu guia, é dentro de mim, cara. O Espírito Santo tá dentro do meu coração, cara. Então, cara, o cristão é a coisa mais doida desse mundo. Que Queria deles, convidar. por ele, Se você pra não ele. conhece a Jesus Cristo, cara, você não sabe, Vem você tá pro time. perdendo, cara. Cola Vem aí. pro time. Pega, Se a pessoa não conhece a Jesus Cristo, o que ela faz? Tem um link Chama. aqui, cara. Tem um link. Tem um link, aí. cara. Cara, se entregue pra Tem um entregue pra link aí, Cristo. isso aí. Volte Não, para não, Cristo. tem- Você que tem está um afastado, número, tem aleluia. WhatsApp, Oh, do canal. glória.
E você WhatsApp do que está canal. de madrugada ouvindo esse podcast, volte para Cristo. Exatamente. Cadê? E, não, de verdade, bom cara, demais. até esse dando um toque assim, meu, se você tá afastado, às vezes você veio de uma denominação que de repente você não consegue ali voltar de primeiro, que ajuda, meu, chama a gente aí. Não vou apontar, né? Nem quem for A gente te não- atender não lá. estamos divulgando bandeiras, sim, né, sim. De igreja, a gente quer denominações. ajudar, A gente está, né, no caminho de Cristo, né? É de isso Deus. aí, exatamente. é isso aí. O nosso foco é a vida cristã. Isso aí. Isso. Então, se você precisa de ajuda para voltar para Cristo, ou se você quer conhecer, né, esse Cristo que a gente vem falando, divulgando, né, tem o número do WhatsApp aí, a gente vai trocando mensagens, vai, né, te ajudando a ter essa resposta. E até mesmo os convidados, né, que a gente vai trazendo também vão mostrando, né, o quão vasto é esse mundo cristão, né? Até agora a gente trouxe diversos temas Sim. e cada um deles apontando para um caminho diferente. Então essa é a intenção, é mostrar que a vida cristã, ela é uma vida como qualquer outra, mas no caminho de Cristo, né? É o caminho que nos leva ao Pai. É isso aí. Bom, minhas considerações finais. Agradecer você mais uma vez. Obrigado. Show. Por de essa bola. primeira participação, né? Eu sei que você vai voltar mais vezes aí. O pessoal já vai comentar aí. É, Quem que é, gostou do volta John. John, volta John. Volta Coloca John. aí, volta John. Volta, John. Verdade, John. Mano, obrigado, viu? Valeu. Deus abençoe mesmo. Você Obrigado, continue irmão. sendo esse cristão profissa, Amém. top, Irmãozão, obrigado. buscando mais o Privilégio. Senhor na vontade de Deus aí, né? E que dê tudo certo na sua vida. Exalando o bom perfume de Cristo, É né? isso aí, Olha cara. o rosto de É quem, isso aí. né, carrega, né, a vida de Deus dentro. É sensacional. Nossa, isso é um elogio. Esse cara tá cheiroso, hein? Tá. Perfumado. O pessoal não tá sentindo em casa, esse cara tá cheiroso. Elogio, hein? Perfumado, cara. Amém. Daqui uns anos vai ter, né? Um negócio que vai sentir o cheiro de casa, né? Vai. É verdade. É verdade. Prepara Se seus prepara aí. computadores, seus celulares. Nossa, vai ser ruim esse de futebol, né? O pessoal É, não, entendendo. imagina, rapaz. MMA, nossa, vai ser triste. Deus. Léo, considerações finais? Considerações finais, eu agradeço de coração, João. Obrigado por esse aprendizado nessa noite. Obrigado por ter compartilhado essas histórias lindas, né? E as minhas considerações, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, como meu filho Estevão fala. Fala mesmo, falou hoje também. Fala, né? Tá Me vendo? abraçou, falou isso. É isso aí. E assim, gente, para vocês também que estão aí nos assistindo, continua com a gente, né? Não deixa de compartilhar esse conteúdo. Toca aí no sininho, passa para toda a sua família, para seus amigos, para quem você achar interessante. Como a gente falou aqui, não somos os donos da verdade, nunca. Estamos em construção, estamos, né, Rafa, em aprendizado. E contamos com vocês, com toda a força de vocês. Até falar algo aí, você que é mãe, às vezes você, eu não me identifico muito com a linguagem de um mais jovem, né, no caso, e de um menino ou algo do tipo. Sim. Então assim, compartilha com seu filho, compartilha com Isso. seu sobrinho, sabe, assim, manda para sua filha, manda lá pro pessoal que você conhece que é mais novo lá da igreja, né, de repente está precisando de uma referência, buscando ajuda, né. Aqui no nosso canal nós temos também outros vídeos aí com pastor de igreja, com pastoras de igreja aí, então assim, pessoal mais com um linguajar mais voltado aí para mulher, mais voltado para homem já mais maduro, então assim, um pessoal mais jovem também, então assim, Isso. é um canal voltado para todo o público, tá? Então assim, você pode também nos ajudar divulgando com essas classes aí, para que a gente possa continuar comunicando. Com E certeza. é isso, continue sendo cristão profissa. Fer, você quer colocar mais algumas considerações? Agradecer, né, primeiramente a Deus, que é o nosso guia, nosso mestre. João, que Deus continue derramando sobre a sua vida graça, favor, muita unção, que Ele continue te direcionando e te mantendo no caminho, tá? Porque uma coisa que eu já falei aqui e ficou muito forte no coração, que o pastor Carlos fala sempre lá, ninguém dá aquilo que não tem.
Então, com certeza você tem a essência, né, de Deus, do Espírito Santo aí no seu coração, e você transmite isso assim com uma facilidade, você contagia as pessoas com amor. E esse amor vem, né, de Deus, vem do Espírito Santo. Então que Deus continue derramando sobre a sua vida graça, favor e essa unção maravilhosa do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado de coração. Valeu, É isso aí. Galera, continua sendo cristão profissa. Em tudo que você faz, aonde você vai, em todas as circunstâncias, o Senhor é com você. Não se esquece disso. Lembra que tem um pessoal aí, tem uma galera com você e você não está sozinho. Continua aí arrepiando e vamos pra cima. Amém. Deus abençoe. Deus Valeu. abençoe. Tudo de bom.